Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite, primeira vez que vocês estão me vendo aqui numa live. Eu gostaria, deixa eu aumentar a luz aqui, eu acho que está um pouco fraco. Deixa eu ver. Acho que agora deu uma melhorada, né? Vocês não imaginavam um psicanalista tão jovem, né? Modéstia à parte. Tem 48 anos. Isso aqui é puro creme, né? Desculpe o tremor aqui, que é o tripé. Vamos lá. Hoje, tá? Eu vou falar sobre psicanálise, na minha área, né? Muita gente se pergunta assim, poxa, quem precisa da psicanálise? Quem precisa da psicoterapia psicanalítica? Simples a resposta. Todos. Sabe por quê? Porque todos têm dificuldades, todos têm problemas, todos têm algo que os limita a serem o eu ideal, né? Existe o eu real, né? Que é o eu que você é, e o eu ideal, que é o eu que você quer se tornar. Então imagine você, né? Como funciona a psicanálise? Imagine você que você seja um ser dividido em dois, né? Como assim? Eu sou um ser dividido em dois? Sim, você é, né? A prova de muitas repetições de padrões, como, por exemplo, pessoas que estão envolvidas em relacionamentos abusivos e vivem se envolvendo nos mesmos relacionamentos, né? E aí começa virar aquele processo de repetição de padrões direto. Pessoas com alguns transtornos, né? Traumas. Né? Nós chamamos tudo isso de sintomas. Né? E esses sintomas, por que você é dividido em dois? Né? Porque esses sintomas eles estão alojados num setor chamado inconsciente, né? Em que Freud até escreve um livro sobre isso em 1915, e existe um setor no nosso cérebro chamado consciente. Porém, existe uma barreira, né? É como se fosse um muro, impedindo que o que está no teu inconsciente passe para o seu consciente. Por quê? Porque às vezes o que está no seu inconsciente incomoda, foi um trauma muito grande, foi ou é uma fobia em que você quer, sabe, evitar, principalmente na frente dos outros, ou é um relacionamento abusivo e você não quer levar isso a público, né? E aí o que o cérebro faz? Ele reprime, né? Uns dizem suprime, outros dizem reprime, não importa. Ele introverte isso lá no seu inconsciente. E se mostra ao longo da vida, né, em atitudes conscientes, entre aspas, em que você simplesmente vai, de repente, tomar uma atitude, né, em que você não entende o porquê. Vamos usar aqui, voltar aqui ao exemplo do relacionamento abusivo, né? Pô, eu tenho dedo podre. Pô, meu dedo só escolhe, os três últimos eram idênticos, né? Ou vamos dizer, então, de que você desenvolve, né, ah, um transtorno de personalidade, né, narcisista. Não estou falando eu do narcisismo em si, que isso é uma característica que todos nós temos, né? Isso faz parte do ego. Inclusive, o ego é essa parede, tá? Em que não deixa trazer para o seu consciente o que está lá no seu inconsciente, né? Então, a psicanálise, ela ajuda de que forma? Né? Nós temos uma técnica, que agora estão chamando de imersão, né? Técnica não temos uma praxe de trabalho, que agora estão chamando de imersão, que nós chamamos de mergulho profundo. Mergulho profundo nada mais é do que fazer uma associação livre, sem censura, tá? Para quem não sabe o que é associação livre, é fale à vontade. Bem, se a pessoa quiser falar sobre o assunto,
né, do seu sintoma, ou seja, da sua dificuldade, que seja. Mas se a pessoa quiser falar de passarinhos, árvores, de raviolas, que seja. Na associação livre, tá? Coisas vão sair, né? E o psicanalista, ele usa um termo chamado terceiro ouvido, né? 12 ouvidos se ouvem, né? Prestam atenção a você. E durante a atenção flutuante, nós usamos o terceiro ouvido, né? Onde nós filtramos o que é consciência, o que é racionalizado e o que é dito, né? De forma espontânea, o que é dito de forma a deixar claro, por técnicas que o psicanalista tem, de pontuar, né? Como coisas que vêm do seu inconsciente. Lembrando que o psicanalista é sempre o coadjuvante. Você é que é o protagonista da psicanálise. Por quê? Porque à medida em que é feita a associação livre, você mesmo, né, vai identificando coisas que são reprimidas, né, a partir do momento em que o psicanalista entra com alguma intervenção, né, em que ele indica isso. E tem gente que fala que, olha, isso é uma tremenda besteira. Não, o psicanalista ele não fala, né? Ele só ouve, senta atrás do divã, anota. Não, isso não existe, né? Como é que eu vou poder te dar uma solução se eu não fizer uma intervenção? Então, o psicanalista faz, sim, intervenções, tem que fazer intervenções, é necessário que se faça intervenções para que ele pontue, né, aonde e por que, e talvez isso não seja algo propriamente que você tenha consciência, né? E aí você vai vendo que, como você é o protagonista da história, de que isso realmente vem de algo. E esse algo você quer deixar escondido. Por exemplo, tem pacientes que eu falo, olha, ele quer tratar relacionamento abusivo. Mas ele não vê que ele já vem de outro relacionamento abusivo. Então, uma vez ele solucionado o problema do relacionamento dele abusivo, né, nós conseguimos, né, ela conseguiu, né, e se livrou realmente do problema, né? Sendo que o verdadeiro problema que está no fundo do iceberg, né, é um, é um trauma. Né? É um trauma, eu não vou aqui dizer o nome da paciente, é óbvio, mas um trauma de negligência, abandono, né? Que lhe gerou dependência afetiva, né? Que lhe gerou a famosa dependência afetiva barra dependência emocional. E ela, uma vez descoberto isso, né? Ela agora está pensando, né? Primeiro foi tratado o caso dela do relacionamento abusivo. E agora, né, desde a primeira sessão que eu digo para ela, olha, veja bem, pelo que eu estou vendo, né, tudo bem, você tem urgência em resolver essa questão e não consegue. Bem, isso você está dizendo que você tem um trauma, uma dependência afetiva ou uma dependência, né, é, emocional por alguma negligência no passado. Né? Tem pessoas que têm mania de dizer que 95% dos traumas são da infância e 5%, por exemplo, são atuais. Como, por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático. Não. Se você for descobrir por que aquele transtorno de estresse pós-traumático, o TET, desenvolveu, ele só desenvolveu porque existia outro trauma lá na infância que não foi resolvido. Então, Sérgio, você está querendo dizer de que toda dificuldade, problema, chamamos sintomas, né? Vem lá do passado? Vem. Sim, vem do passado.
Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, fictício, porém real, né? Você foi criado com muita rigidez, você foi criado com uma sensação de inadequação, de abandono. Você até hoje vai ter comportamentos, né? Existem diversos tipos, né? Vai de acordo com a percepção seletiva de cada um, mas o mais comum, né, é a pessoa fazer a transferência desse comportamento para outros relacionamentos, ou usar um mecanismo de defesa para esses relacionamentos, sejam relacionamentos pessoais, interpessoais, de amizade, afetivos, enfim. Né? E ela não se dá conta. Por quê? Porque está reprimido. Né? E quando é trazido à tona, né, esse inconsciente, né, ela se despe dessa roupagem, né, passa a se autoconhecer e aqueles desejos, aqueles traumas, aquelas dificuldades, aqueles sintomas passam a ser amenizados à medida que ela conhece as suas limitações e conhece de onde vem. Então, ela passa a ser uma pessoa que, diante das intervenções feitas pela psicanalítica, ela resolve os seus problemas com muito maior facilidade. Né? Eu tenho centenas de pacientes aí em que, na primeira sessão, já solucionaram o caso. É lógico que paciente com um nível grau, ou um grau menor de morbidade ou comorbidade. Comorbidade. Agora, existem pacientes que precisam de mais sessões, né? Como no caso dessa, que foi fazer uma sessão para o relacionamento abusivo e, de repente, viu, né, que no fundo da iceberg, que o problema é o trauma da infância dela. Mas agora ela quer saber como desconstruir isso. Né? Ela mesma vai ter que fazer. Mas eu vou intervir. Né? Essa necessidade, grande necessidade do tratamento psicanalítico, porque ele vai no teu inconsciente para descobrir a origem que é na infância. Né? É na infância. E justamente começa surgindo na tua infância. Por quê? Porque nesse período, né, nós não temos uma coisa bem formada chamada superego. O superego é o que nos ensina, é como se fosse um alarme que nós temos, né, que nós chamamos de vozinha na cabeça, que diz assim, olha, isso não é legal, isso aí vai dar ruim, não faz isso não. Né? Então, o superego não está formado, então ali o que existe? O eu da criança. E na medida que o superego dela é mal formado, porque a quem cabe criar o superego? De maneira normativa, de maneira assertiva, de maneira da maturidade emocional, de maneira a criar um bom alerta para essa pessoa na hora de tomar de decisões. São os pais. Então, uma vez que os pais são muito necessários nessa formação, e eles negligenciam, ou são rígidos, ou são relapsos, ou são rígidos, às vezes, negligentes emocionalmente, muitas das vezes, né, até com agressão, estou com um olheiro enorme, não estou direito. Isso são os pais. Né? O trauma pode vir de outros que não sejam os pais? Pode. Pode vir de um abuso sexual de um parente. Né? O trauma pode vir de uma violência repetitiva de um determinado parente ou amigo, e ele não tinha coragem de externar isso. Né? Então, ele acaba se tornando, né, uma pessoa, né, ou muito covarde, né, ou muito violenta. Né? Isso também é um ato de transferência, né? Porque é a forma em que, inconscientemente,
ele acaba deixando o consciente agir. Mas nem sempre, no caso de alguns sintomas, como dificuldades em cortar relações, e dificuldades em lidar com o outro, né? Timidez exacerbada, né? Depressão, são passadas para o nosso consciente. Nós achamos que nós nascemos assim e, de repente, veio porque é genético e tal. Não, não é. A depressão também vem, né? Ela, apesar de ser causística, ela tem uma origem para ela se formar no futuro, né? Ela tem uma somatização e que está tudo lá guardado no teu inconsciente e você, por não tratar, não fazer uma sessão de psicanálise, você não descobre isso, não aflora, não se despe disso e você fica com aquela ideia ou crença limitante formada em você de que é assim, e é genético, mamãe também tinha, e eu vou ter, porque titio teve. Não, se fosse assim, né, eu era para ser diabético, porque na minha família tem uma porção. No entanto, eu vou medir minha diabetes e está sempre boa, né? Há um percentual genético, no caso da diabetes, é óbvio. Mas não significa que todo mundo vai ser diabético, assim como um adicto, né? Há um percentual genético, principalmente de parentes diretos, enorme. Mas não significa que todo mundo vai nascer adicto. Já a adicção, né, sim, tem 10% genético aí envolvido, né? Mas aí nós partimos para outro campo, partimos para compulsão, que não é o caso que eu quero expor agora. Eu farei outros vídeos onde eu explicarei sobre compulsão, né? Compulsão alimentar, né? Compulsão de raiva, que existe, é chamado compulsão sádica, né? Onde a pessoa ela sente prazer no controle, né? Então, a compulsão sádica, geralmente a pessoa grita com todo mundo, briga com todo mundo, e briga com a mãe, e briga com o pai, e briga com o marido, e briga com o tio, e briga com o sobrinho, e existe ali, né, uma sensação de êxtase, de prazer maravilhoso está fazendo aquilo, né? Ainda que você não perceba, né, existe naquele momento. E aí depois ela vai raciocinando, porra, podia ter falado diferente com o palavrão. Podia ter. Aí ela vem e pede desculpa. Geralmente são esses casos, né, que são reprimidos, né, na infância e vai para a famosa compulsão sádica, né, onde a pessoa sente um certo prazer ali. Eu falei o que quis, eu disse o que ele merecia, eu disse o que ela tinha que ouvir, né? E aí a pessoa se sente no controle do negócio. Mas logo depois vem aquele sinalizador do superego, né? Do que ela também aprendeu de certo na vida, e diz para ela, olha, não é, você podia ter agido de outra maneira e tal, e ela vai se consertar. Mas ela vai continuar repetindo esse padrão sempre, né? Sempre. Por quê? Porque é algo que está guardado no inconsciente dela e ela ainda não fez psicanálise para pôr para fora, né? Então, por hoje é só, é um resumo, né, que eu fiz. Quem quiser fazer atendimento comigo, quem quiser me conhecer melhor o meu trabalho e a eficácia dele, quem necessita, porque a psicanálise, né, é para quem necessita, para quem quer e para quem precisa. E, no caso, é para todos. Para todos. Então, é só vir no meu zap, que eu vou deixar aqui no vídeo, a pessoa não saber como é que faz ainda, né? Ou vir no link que eu vou botar. Tá legal? Então, um grande abraço, obrigado aí, Luciana Pereira, Valdivino Canelo, Neuda Leite, Fábio Barbosa. Fábio Barbosa, deixa eu ver quem mais aqui. Adicionar aqui, prontinho.
Muito obrigado às pessoas que estão assistindo ao vivo, tá? E as que não estão assistindo ao vivo, vai ficar gravado aqui para vocês. Fiquem com o Deus da sua compreensão e façam psicanálise. Se vocês são aqui porque vocês têm alguma dificuldade, nós chamamos isso de sintoma. Vamos tratar esses sintomas? Então, fique com Deus.